Se você tem Bíblia, eu convido você a abrir no Salmo 84. Tudo bem? Salmo de número 84. Eu vou ler apenas os 4 primeiros versículos. Se você puder acompanhar comigo na tua Bíblia, ou na tela, está sendo projetada aí também. Eu estou na revista e corrigida, não é isso? É isso mesmo. Revista e corrigida. Ok. Que aí eu vou ler, e o texto que vai estar saindo aí são as mesmas palavras. Algumas versões de Bíblia, o português tem sinônimos. Está escrito assim no Salmo 84. Primeiro, lá em cima, no título, diz assim: a felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Para o cantor Mor, sobre Gitite, salmo para os filhos de Coré. Quem eram os filhos de Coré? Melhor falar de quem era Coré. Coré foi um levita, ancião, entre as 12 tribos de Israel, que quando saiu do Egito pelas mãos de Moisés e o poder de Deus, eles estavam caminhando em direção à terra de Canaã, a terra que Deus prometeu para eles. Mas o povo, em muitos momentos, começava a voltar a reclamar contra Deus. Reclamar porque está demorando para chegar. Reclamar, poxa, mas tudo que a gente tem para comer é esse maná. Reclamando porque, poxa vida, mas a água está acabando, a gente está aqui no deserto e a gente não está vendo onde tem água aqui. Por mais que Deus tenha operado inúmeros milagres, eles, de tempos em tempos, reclamavam. Em determinado momento, esse Coré, ou Corá, ele, junto com outros líderes, ele que era da tribo de Levi, e os levitas foram aqueles escolhidos por Deus para serem os sacerdotes, aqueles que exerciam o mistério sacerdotal do culto a Deus. Privilégio extraordinário. E esse Corá, como ancião, líder, ele se levanta contra Moisés, ele se levanta contra Arão, reclamando exatamente por isso, porque Moisés até agora não os levou até a terra que ele prometeu, que manaria leite e mel. Quem prometeu não foi Moisés, foi Deus. Deus fica tão zangado com a afronta de Coré e aqueles outros 250 que foram na aba dele, que Deus tem que fazer uma coisa drástica, dramática, trágica. Manda todo mundo se afastar dele e das tendas dele. E Deus abre a terra, eles morrem, fogo cai do céu, queima os 250, todos eles morrem. Mas os filhos de Coré, ou Corá, permaneceram vivos. Deus não requereu dos filhos, porque a palavra de Deus diz que os filhos não levarão a culpa pelo pecado dos pais, a menos que eles estejam envolvidos no mesmo pecado. E agora, séculos depois, estão aqui os filhos de Coré, que ministram no templo, ministram no tabernáculo e depois no templo. Eles são cantores, são levitas que têm a responsabilidade de cantar. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Meu querido e minha querida, quando você ouvir um pregador, quando você ouvir um cantor, principalmente os cantores gospel aí que virou moda, ter PR antes do nome, é pastor agora, é pastora, falar e chamar essa turma toda que toca, esse pessoal que canta de levita, isto é uma ignorância.
Isso é um evangeliquez que não ajuda em nada, não acrescenta nada, pelo contrário, deprecia. Porque não existem levitas em nossos dias. Camila Silva, que acabou de cantar, não é levita. Ela é uma cantora, ela é uma serva do Senhor, ela é ministra do Senhor. Ela lidera o ministério de louvor da igreja. Os que tocam não são levitas, eles são servos do Senhor, exercendo o seu mistério no culto. Não existe levita hoje. Porque para ser levita teria que ser descendente de Levi. Tá bem? Porque senão teria que chamar o porteiro de levita, o que lida lá no som de levita. E aí, levita? Os que trabalham na recepção de levita, por que só é levita quem está aqui no altar e aparece? Então fica criando uma espécie de uma casta dentro da igreja, isso não existe. Ok? Fecha parênteses. Eles eram, esses coraitas, eles eram os que cantavam no templo, os que cantavam no tabernáculo. E esse salmo aqui, ele está sendo enviado, destinado ao cantor-mor sobre Gitite, ou seja, o cantor principal. Num grupo, você tem aquele que canta e os outros que fazem o back vocal. Então, seria assim para este cantor-mor sobre Gitite. É um salmo para os filhos de Coré cantarem. O que diz o salmo? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. O salmo continua, mas eu vou parar aqui no versículo 4, porque para esta palavra de Deus, para você, importa fixar nesses primeiros 4 versículos. O salmista aqui, que está fazendo esta expressão de exaltação, de louvor a Deus, expressando a sua felicidade por habitar no santuário de Deus, por estar, por conviver, por ter relacionamento com o altar. Ter relacionamento com o altar significa servir, ser ministro, cuidar, ter participação. Hoje nós temos aqui os irmãos que tocam, nós temos os irmãos que estão aqui atrás das câmeras ministrando, colocando o texto bíblico para você ver na tela, as letras dos cânticos, o outro que está ali cuidando da transmissão, da projeção, o outro que está ali no som, o outro está lá na mesa de som, os que cantaram, estão aqui servindo em outros ministérios, estão aqui, são todos aqueles que têm relação com o altar. Tem relação com o culto. Tem relação com o serviço, o ministério da casa de Deus. Ele diz aqui: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Como é bom, como eu sinto prazer em estar na tua casa, Senhor. A minha alma está anelante, desfalece pelos atos do Senhor. Isso é uma linguagem poética, para dizer, como eu fico feliz, Senhor, eu fico esperando a hora de estar no templo, porque é bom demais estar lá. O meu coração e minha carne clamam pelo Deus vivo. Senhor, eu não encontro em outro lugar um ambiente em que eu sinta mais a presença do Senhor do que quando eu estou no templo, quando eu estou no lugar de culto.
para celebrar ao Senhor. Até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si e para sua prole junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Ele está ali e ele está dizendo: Senhor, não tem lugar melhor, mais gostoso de estar do que estar onde a tua presença se manifesta de forma mais gloriosa, que é quando a gente vem para cá para cultuar o Senhor. Estar aqui é maravilhoso, Senhor. Quando Jesus foi transfigurado na presença de Pedro, Tiago e João, ele estava num lugar reservado, e diz o evangelista que Jesus foi transfigurado na presença deles, e apareceram ali Moisés e Elias. E Jesus estava ali conversando com Moisés e Elias. E os discípulos, Pedro, Tiago e João, olhando para aquilo, embevecidos, impressionados com aquela visão que eles estavam tendo, com aquela presença, aquela esfera espiritual extraordinária, eles chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, deixa a gente fazer 3 tendas aqui, deixa a gente fazer mais tendas aqui para a gente ficar aqui, ou seja, está tão bom esse negócio aqui, Senhor, esse ambiente, a gente não quer descer não, a gente quer permanecer aqui, vamos ficar aqui, Senhor. Você já esteve num culto na igreja que você sentiu uma presença de Deus, algo tão extraordinário, a pregação era uma palavra de Deus, você teria ficado ali 3 horas, 4 horas recebendo, bebendo a palavra de Deus. Um culto que na hora do louvor era uma presença de Deus, algo extraordinário. Uma igreja que te recebeu, te acolheu, um ambiente gostoso de estar com os irmãos, você já construiu relacionamento, afinidade com esse aqui, com aquele lá, sabe? Termina o culto, a gente não quer ir embora, dá 10 horas da noite, a gente ainda está lá no pátio da igreja, batendo papo, perto do carro, não, tchau, tá, aí para no carro, aí quando o papo continua, rende mais um pouco, e quando vê, está em pé ali do lado do carro, batendo papo, já se passou mais 1 hora. É isso que ele está dizendo aqui. Ele diz: até o pardal encontrou casa e a andorinha fez ninho para ela e para os seus filhotes. Por que até o pardal? Porque na visão dos hebreus, dos judeus, dos israelitas, naquele tempo, pardal e andorinha, o pardal, ele era considerado uma das aves mais sem valor que existia. Você já viu alguém caçando pardal para comer? Você quando foi criança? Eu sou da roça. Na roça a gente não caçava pardal para comer, não. E tinha, era pardal, hein? Você já viu que tem pardal para tudo quanto é lado que você vai? Lá em casa a gente está parado de manhã, a gente vai tomar café da manhã às vezes na varanda, e tem umas árvores na rua. Rapaz, beija-flor. Se a gente colocar lá, eu comprei um negocinho daquele que você bota água com açúcar, né, que imita a flor, colocamos lá, aí eles vêm. Tem água com açúcar? Eles vêm. Não tem água com açúcar? Eles nem aparecem. Não dão nem as caras. Mas pardal não precisa daquilo não, cara. E os bichinhos são sem vergonha mesmo, eles não têm vergonha de entrar na casa da gente não. E lá em casa tem aquela tela para evitar que a criança caia, né? E é uma varanda, Bira vai falar? Não, é uma varanda, que eu me mudei recentemente. É uma varanda grande, sabe? E tem aquelas telas que os vãos, né? São mais ou menos assim, parece aquela rede de pesca, né? É uma rede, não é nem tela, é uma rede, né? De proteção. A gente está sentado lá, eu e Flávia batendo papo, tomando um café, de repente a gente olha, tem aquele bichinho que está fazendo assim. Já viu o pardal como é que ele anda? Ele anda aos pulinhos, né? Daqui a pouco vem outro, aí ele entra e vai lá num pé de um coqueirinho que tem lá, aí ele vai, fuça o negócio, ele bica, aí Flávio um dia se perguntou assim, o que esses bichinhos vêm aqui? O que eles ficam bicando? Eu falei, eles pegam uma formiga, eles comem, entra dentro de casa da gente. Ele está dizendo, até o pardal, ou seja, até uma ave de pouco valor encontrou lugar para ela aqui dentro.
Significa isso, se sentiu segura para entrar e permanecer. Até eles gostam desse ambiente aqui. Até eles. E a andorinha, ela fez ninho para si, ou seja, andorinha, você vê andorinha o ano todo? Não. Você só vê andorinha uma vez por ano. Porque a andorinha é uma ave migratória. Ela vem lá do sul da América do Sul e ela vai até a América do Norte. Ela migra. Então tem uma época do ano que você vê a andorinha. E tem uma época do ano que você vê a andorinha, quando elas chegam em bando. Você já viu quando elas chegam? Tem alguns lugares, em alguns estados, em que se vê mais. Lá na minha região, em Campos, Goitacazes, Italva, São Fidélis, Cardoso Moreira, aquilo era um bando, mas era muita. Principalmente de manhã e na parte da tarde. Voava aquele bando de andorinha. Por que ele está dizendo? Até o pardal encontrou casa e a andorinha fez ninho para ela. Porque a andorinha é um passarinho que não tem paradeiro certo. Ele para aqui, sai daqui e vai para outro lado. Ele está dizendo, até a andorinha quis ficar aqui. Até a andorinha quis fazer ninho e ficar aqui. Estar na tua casa, Senhor, é algo tão precioso, tão gostoso, que até a andorinha, que é um bichinho que não tem paradeiro certo, resolveu ficar. Assim é a casa de Deus. Assim é a igreja de Cristo. Assim deve ser o lugar de culto, de adoração. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Esse camarada aqui que escreveu esse salmo, inspirado por Deus, ele estava ali vendo, inspirado, né, emocionado por ver aquilo, dizendo, ele está exaltando e louvando a Deus porque ele está ali. Ele pode estar ali. E ele está valorizando o que ele tem. Eu quero perguntar a você, você que é membro da igreja, ou você que já foi membro da igreja, você já deu valor à igreja, ao lugar de culto, de adoração, de serviço a Deus, como este salmista aqui está fazendo? Porque tem muita gente hoje que está vivendo o Salmo 42. Qual é a metade de 84? 42. Então vamos ler apenas os também 4 primeiros versículos do Salmo 42. Vamos lá para o Salmo 42. Perdão, 44. Nós lemos o Salmo... Olha lá, esse é 42 mesmo. Nós lemos o Salmo 84. Vamos para a metade, Salmo 42 agora. Também somente os 4 primeiros versículos. O salmista aqui, alguns dizem ter sido Davi que escreveu esse Salmo 42. Diz assim, esses alguns dizem são alguns teólogos, estudiosos. Mas olha só, esse é um masquil para o cantor mor entre os filhos de Coré. Ele escreveu esse salmo para ser uma canção que também seria cantada pelos filhos de Coré. E para quem é que ele está mandando? Para o cantor principal. E aí, veja o que diz os 4 primeiros versículos do Salmo 42. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Olha a diferença do que o salmista escreveu no Salmo 84, para isso que esse salmista agora está falando no Salmo 42. O do 84, ele está entrando na casa dizendo, que coisa linda, quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos,
como é gostoso, Senhor, estar aqui nesse templo, na nave do templo, no ambiente que a gente vem como igreja para cultuar o Senhor. Estar aqui, Senhor, para te dar um culto, celebrar o Senhor, louvar o teu nome, adorar o Senhor, é maravilhoso. Eu curto estar aqui. Até a andorinha fez ninho para ela e para os seus filhotes. Até o pardal encontrou casa aqui, Senhor. Porque pardal não faz casa. Pardal, ele faz o ninho dele em buraco, ele faz ninho dele em toca de pau. Ele não faz nada, ele não trabalha para construir. Agora esse salmista aqui no Salmo 42 está dizendo: assim como o servo é o veado, aquele animal, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, eu ia com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Eu costumava ir à casa de Deus, eu costumava ir ao templo, eu costumava ir com o povo para dar a Deus culto, para dar a Deus adoração, para dar a Deus louvor. Eu tinha alegria de fazer isso, eu ia com alegria, era sempre uma festa, o culto era uma festa, era gostoso estar ali, mas agora eu não posso ir mais. Quando Davi ele comete o pecado, e ele adultera com Batseba, e ele comete outro pecado, ele quer esconder isso, faz o marido de Batseba que estava na guerra voltar, e ele tenta enganar o cara para fazer o cara dormir com a mulher dele, a sua própria esposa, que está grávida de Davi, para que assim Davi saia de cena e fique parecendo que aquele filho que aquela mulher vai ter agora é do marido. O marido não dorme com ela. Davi então manda ele de volta para a guerra com a sentença de morte. E ele é colocado na frente de batalha exatamente para morrer. Para que então aquela mulher ficando viúva, Davi pega ela e casa com ela e fica tudo certo. Davi cometeu adultério, perjúrio, encomendou a morte. Davi, a Bíblia, ela é tanto verdadeira que Deus não escondeu nem mesmo os pecados dos nossos heróis da fé. E Davi vai pagar o preço por isso. Um filho dele, chamado Absalão, tempos depois, acaba tomando o trono dele. Davi tem que sair fugido. E Davi sai fugido, envergonhado. E Davi tem que viver escondido. E o faz por muito tempo. E Davi está agora assim, e ali ele está dizendo: assim como o servo brama pelas águas, assim como o veado, ele tem época de seca, e ele fica suspirando pela chuva que caia, para que ele tenha água em abundância de novo para se dessedentar. Assim está a minha alma. A minha alma está assim, ela tem sede, é como se eu estivesse num deserto, e a minha sede é de Deus. Eu estou aqui vivendo nessa realidade, e eu sei que eu estou vivendo essa realidade, porque eu me afastei de Deus. Eu estou vivendo tudo isso, consequência do meu pecado.
Eu estou sofrendo isso daqui, a coisa que mais me dói não é eu ter perdido o reino, não é meu filho ter tomado o trono no meu lugar, não é meu filho pegar todas as minhas concubinas, levar para a praça pública, colocar uma tenda e ter relação sexual com elas, para que todo mundo só saiba que ele cortou completamente a relação comigo e ele me envergonha. Não é por coisa, nenhuma dessas coisas. Não é porque eu agora não posso estar no meu palácio, desfrutando de toda a riqueza que eu conquistei. Não. A coisa que eu mais tenho anseio agora na minha alma, que eu tenho sede, é de ter a comunhão com Deus que eu perdi. Deus está falando com alguém nessa hora. Alguém que um dia estava na igreja, alguém que um dia estava lá no ministério, alguém que um dia era servo do Senhor, alguém que um dia estava cantando no altar, alguém que um dia estava tocando no altar, alguém que um dia estava no ministério da beneficência, visitando os menos favorecidos, levando um café, levando pão para aqueles que passavam a noite na fila, para aqueles que moravam nas ruas. Deus está falando agora com aqueles que antes serviram a Deus no ministério de som, na recepção, na portaria da igreja, como atalaia, como diácono. Mas hoje está afastado do caminho do Senhor e está experimentando o silêncio de Deus. E reconhece que não tem mais a comunhão e aquela alegria que antes tinha. Em dado momento, em outro salmo, Davi vai dizer: Senhor, torna a mim a alegria da salvação. Deixa eu dizer uma coisa. Aquele que recebe Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10 a 13 diz: mas a todos quantos o receberam, a estes é dado o poder de serem tornados filhos de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Aquele que sincera e verdadeiramente recebeu Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, nunca perde a salvação. Porque a salvação é um ato de Deus pelo reconhecimento do homem que recebeu Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador. Mas esse homem continua vivendo na terra. Eu estou aqui vivendo na terra, salvo por Jesus, mas continuo vivendo no mundo que está sob o domínio do maligno. Eu tenho a salvação, morra hoje ou daqui a 100 anos. Não é por mérito meu, é pelo mérito de Jesus. Tudo que eu fiz foi reconhecer que eu era pecador e ter feito aliança com Ele, recebendo o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário para pagar a minha dívida de pecado, a dívida de pecado que vem desde meu pai Adão e Eva. E que me marcou, e marcou toda a humanidade para condenação eterna. Mas eu ainda não fui para o céu, eu estou aqui na terra. E aqui na terra, se eu cometer um pecado, se eu cometer um deslize, enquanto eu não me arrepender, enquanto eu não confessar, enquanto eu não pedir perdão, enquanto eu não abandonar, eu não terei a comunhão com o Espírito de Deus. É como o pai que coloca o filho de castigo e diz: você vai ficar aí no cantinho para você pensar. E o pai passa para lá e para cá e diz: pai. E o pai não está nem aí para ele. Não é que não está aí, não está nem falando com ele, não responde, não olha para ele. Diz: você vai ficar aí por 10 minutos para você pensar. Enquanto não vencer aqueles 10 minutos, o pai está passando para lá e para cá. Ele está chamando o pai e o pai não está dando atenção. Vencidos os 10 minutos, ele vem: e aí, por que é que você está aí? E o que é que ele espera ouvir daquele filho? Eu estou aqui porque eu fui desobediente. Eu estou aqui porque eu fui mal criado. Ah, é? E o que que você fez de malcriação? O pai espera que ele fale: eu fiz isso, isso e isso de malcriação. Porque se ele não disser o que ele fez, ele ainda não reconhece por que ele está ali. E se ele não fala: eu não sei, então você fica mais 5 minutos para você pensar e descobrir por que é que você está aí. E vai para lá, e o filho está lá: pai! E o pai está andando para lá e para cá. É assim que Deus faz. Por isso o salmista diz: Senhor,
torna a trazer a mim a alegria da salvação. Porque aquele que está salvo pode perder a alegria da salvação. Eu estou falando agora com alguém que há muito tempo não experimenta a comunhão com Deus e a alegria da salvação. Tem muita gente que está vivendo desigrejado porque teve talvez uma experiência negativa aqui, ali ou com alguém e acabou assumindo para si uma verdade. Eu não preciso de igreja para ter comunhão com Deus. Onde foi que você leu isso na Bíblia? Em que lugar? A palavra de Deus, em algum lugar, mostra que Deus se contradiz? Não diz a palavra de Deus pelo apóstolo: não deixemos de congregar como muitos fazem? E o que é que acontece com aquele que se torna um desigrejado? Ele não tem ministério. Desculpa, o que eu vou falar agora não é para te ofender se você é alguém assim. Ele se torna alguém arrogante, prepotente e presunçoso. Por quê? Porque presume que pode ter um relacionamento com Deus que não depende, ou melhor, não depender, não precisa mesmo, mas um relacionamento com Deus e fazer o que é a vontade de Deus sem a necessidade de estar na igreja. Se assim o é, por que a igreja é chamada de corpo de Cristo? Apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 12, Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 6. Por que é que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo dá dons aos crentes com o fim proveitoso de edificar a igreja? O que é que acontece com uma brasa que você tira do braseiro? Volta a ser carvão e mais nada. Apagado, frio, não tem calor mais. O salmista está dizendo aqui: como o servo na seca, está implícito aqui, embora ele não diga, brama pela corrente das águas, porque agora é época de estiagem, agora é inverno, não chove, os riachos ficam secos. Assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Senhor, que saudade de ter aquela comunhão com o Senhor, que saudade de sentir aquela presença extraordinária do Senhor. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, Ele está longe, ele se sente assim: eu não tenho condição, porque o tabernáculo está longe de mim. Eu não posso ir agora lá. Se eu for lá agora, tem o exército de Absalão, vão me ver, vão me prender, e eu vou morrer. Eu não posso entrar lá. Tem muita gente agora que Satanás tem colocado na sua mente assim: eu não posso de novo ir à igreja. O que vão dizer de mim? Pelo pecado que eu cometi? Vão olhar para mim e vão desdenhar de mim, ou eu vou sentir vergonha por causa do que eu fiz. Deixa eu te falar uma coisa. Esse pensamento que você tem a respeito de voltar à igreja, de sentir envergonhado, de que você será envergonhado. Tem gente que espíritos imundos manifestam no corpo delas, sem que elas peçam. Receberam legalidade e causa esse tipo de opressão. Estão dizendo: se eu for lá, eu nem vou na igreja, porque se eu chegar na igreja, eu ficar possesso lá. Que vergonha que vai ser para mim. Deixa eu dizer para você, quem coloca esses pensamentos na tua mente não é a sua mente. Esses pensamentos são espíritos imundos que estão aqui fora. Por quê? Porque eles sabem o risco que eles correm se você for à igreja buscar a Deus. Se você for ao culto para celebrar a Deus, eles correm o risco de que você tome uma posição com Deus,
tome uma posição com Cristo e eles não possam mais operar a desgraça, não possam mais operar a dor, não possam mais operar o sofrimento, não possam mais operar a opressão, não possam mais dominar você na mente, não possam mais se incorporar em você, porque você vai ser liberto. Porque o único que tem a ser envergonhado na igreja do Senhor é o diabo, não você. Aquele salmista diz: quando me lembro disso, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão de festejáveis. Ele está lembrando, puxa vida, como era bom quando eu podia ir à igreja. Agora nós estamos vivendo o tempo do afastamento social. Sabe o que é que eu mais ouço? Hoje eu recebi, todo dia, uma base aí de 170, 160 WhatsApp, mensagem. Vou olhar. Não dá tempo. Então, se você é alguém que mandou uma mensagem para mim, se for alguma coisa que demande resposta, telefone e fala: pastor, mandei uma mensagem para o senhor, dá uma olhada aí, porque eu não dou conta de dar atendimento. E quando é uma coisa importante que requer uma resposta, certamente a pessoa não vai mandar uma mensagem e ficar lá cruzado os braços esperando que eu responda, né? Então vai ligar para mim, porque eu não dou conta. Ok? Fecha parênteses. Mas o que eu mais tenho ouvido de membros desta igreja e de membros de outras igrejas é: eu não vejo a hora, que saudade que eu estou da minha igreja. E eu tenho ouvido até de algumas pessoas que não eram muito frequentes à igreja. Fala: pastor, eu nunca imaginei que eu fosse sentir tanta falta da minha igreja. A gente tem tendência de dar valor às coisas quando a gente perde. Está falando com você para dizer para você: você já perdeu a alegria da salvação? Volta hoje para Jesus. Volta hoje para a igreja, porque não estar aqui não significa ser igreja. Ser igreja é estarmos aqui. Você pode estar aí agora me assistindo por uma televisão, por um smartphone, por um tablet, por um PC, por um notebook. Mas se você é membro do corpo de Cristo, chamado Primeira Igreja Batista em Belfor Roxo, nós somos a igreja. Volta hoje para a igreja. Você está desligado da membresia da igreja, por quê? Porque você abandonou. Mas você sente a falta, sente a necessidade. Você está vivenciando isso. Um dia você foi alguém que esteve servindo ao Senhor. Volta hoje, faz um concerto com o Senhor, pede perdão. Reconhece que você errou, confessa, fala. Deixa o mundo espiritual ouvir a tua confissão de pecado, a tua confissão, dizendo: Senhor, eu fui arrogante, Senhor, eu deixei levar-me pelos sentimentos, ainda que a tua palavra tenha dito, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, não guardei, deixei meu coração ser cheio mesmo de sentimentos, de ressentimento, desenvolvi mágoa, rancor. Mas eu reconheço que o lugar do crente é a igreja do Senhor. Não há como ser membro do corpo sem estar no corpo. Eu quero te pedir perdão por isso. Eu quero voltar a ter aquela alegria que eu tinha e que não tenho tido mais. Que o dinheiro não pode dar. Que os relacionamentos comprados com a posição que eu ocupo, com o dinheiro que eu tenho, com os recursos que eu possuo, isso não pode dar, não pode dar. Eu quero voltar hoje, Senhor. Eu quero viver o que está lá no Salmo 84 novamente. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos seus átrios.
O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Aí você vai poder dizer: eu encontrei teus altares, Senhor Deus meu e Rei meu. Eu encontrei teus altares, Senhor Deus meu e Rei meu. Quando você voltar. Porque enquanto você buscar viver, movido pelos sentimentos, da frustração, da decepção, da tragédia que você viveu naquele relacionamento e que te fez entender que o melhor que você devia fazer é se afastar do corpo de Cristo. Não, mas eu vou ficar só um tempo, e esse um tempo se tornou outro tempo, e hoje você não se vê mais como voltar. Volta hoje. Você ainda não é membro do corpo de Cristo, chamada Igreja do Senhor Jesus, porque é Jesus quem disse: eu edificarei a minha igreja sobre a verdade de que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, receba Jesus Cristo hoje como teu único, eterno e suficiente Salvador. O salmista diz: até o pardal encontrou casa. Até aquele que não faz nada, ele não constrói ninho, ele não vai lá catar isso e aquilo outro para poder fazer o ninho dele, ele encontra um buraco, ele fica. Até o pardal, porque o pardal não faz ninho em qualquer lugar, porque ele tem predadores, ele tem a cobra, ele tem o rato, predadores. E ele tem outros predadores. Então ele procura fazer ninho num lugar que ele sinta segurança. E o escritor sacro diz: até o pardal encontrou ninho. E a andorinha fez ninho para si. Não importa se as pessoas dizem de você lá no mundo, ou se você mesmo já se convenceu de que você não tem valor. Para Deus você tem. Teu valor é tão grande que o Filho dele, Jesus Cristo, veio a esse mundo morrer na cruz somente para te dar salvação e te tornar filho do Deus vivo, o Senhor de tudo, o Todo-Poderoso. Você pode ser alguém que fica pulando daqui e dali como andorinha. Você não tem paradeiro certo. Há algo que te incomoda, que te constrange. Você está aqui, daqui a pouco você tem que sair para estar ali. Sabe o que eu já ouvi de alguns crentes? Pastor, olha, Deus falou comigo que o meu tempo aqui acabou e eu só vim comunicar ao Senhor porque eu quero estar submisso, né? Mas meu tempo aqui acabou. E eu sinto que meu tempo aqui acabou, eu preciso ir para uma outra igreja. Conversa fiada, balela. Isso é papo de andorinha. E a andorinha nunca vai conseguir encontrar. Crente andorinha nunca vai conseguir encontrar paz, equilíbrio e satisfação que precisa. Volta e meia vai estar no mundo. Volta e meia estará lá de volta, no pecado. Nunca conseguirá se livrar de certas inclinações, como pornografia, masturbação, cleptomania. Nunca será liberto ou liberta de certas enfermidades que são de natureza psicossomáticas. Por quê? Porque não tem paradeiro. É alguém que não se resolveu com Deus. Ei, decida hoje: eu não vou ser mais andorinha, não. Eu vou ser membro do corpo de Cristo. Eu apenas não vou mais para a igreja quando tudo acabar e acabar esse distanciamento social e tudo mais. Eu não vou ser mais aquele crente que só ia à igreja no culto de domingo à noite. Aquele crente que chegava no culto, depois que o culto já tivesse começado, e estava já lá no segundo ou no terceiro cântico do momento de louvar a Deus. Eu não serei mais aquele crente que
só ia no culto de domingo. Quarta-feira eu podia estar lá, mas eu não ia. Também não levava ninguém. Eu era um crente andorinha. Encontros de grupo pequeno, eu ia uma vez ou outra. Esse negócio de acordar dia de domingo, né? Já está 9 horas da manhã lá. Puxa vida, a gente já tem compromisso aberto durante a semana, né? Vai ter compromisso com a igreja. Porque o compromisso é com a igreja, não é com a igreja de Cristo. Diga hoje para o Senhor: Senhor, me perdoa. Eu não voltarei a ser o crente que eu era. Eu vou ser o filho de Deus, a filha de Deus, que dá prazer ao teu coração. Eu vou viver buscando honrar o Senhor. Eu não quero passar por uma situação que eu acabe me afastando e eu perca a alegria da salvação. Diga hoje para Deus: Senhor, eu já perdi a alegria da salvação, mas eu recebo hoje a tua palavra e eu faço hoje um concerto com o Senhor. Escreve aí nos comentários, fala para a gente. Porque quando você escrever aí, você vai dar publicidade ao mundo natural e ao mundo espiritual da tua decisão. Porque aqueles que conspiram contra a paz, equilíbrio, satisfação, a tua alegria, a tua realização, a tua felicidade, a tua salvação, que são os espíritos imundos, eles não sabem o que está aqui na tua mente. E Jesus é quem disse: aquele que me reconhecer perante os homens, também eu reconhecerei perante meu Pai que está nos céus. Escreve aí: eu hoje volto para Jesus. Escreve aí: nunca mais serei crente como eu era. Hoje estou assumindo o compromisso de ser um cristão autêntico. Você ainda não recebeu Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador? Escreva aí: eu hoje recebo Jesus como meu único, eterno e suficiente Salvador. Eu preciso e eu quero viver sob a alegria da salvação. Deus tem falado contigo? Então fala com Ele agora. E faz a gente saber qual é a decisão que você toma. Nós queremos abraçar você. Nós queremos orar com você. Nós queremos caminhar com você. Nós queremos ser a tua família espiritual, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, no qual você tem lugar, e lugar importante, porque você é importante. Aqui não existe senhor máximo e senhor mínimo. Aqui não existe irmão máximo e irmão mínimo. Aqui não tem irmão máximo porque chega de carrão, irmão mínimo porque vem de chinelo de dedo. Porque na igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, todos são iguais perante o Senhor, porque o sangue que foi vertido na cruz foi o mesmo sangue para todos. Faça isso agora. Deus falou contigo? Fale com Ele agora. E depois, escreva para nós. Diga a decisão que você tomou. Deixa a gente também se alegrar por saber que você está tomando essa decisão com o Senhor. Faça isso agora. Fala com Deus.